Eu sei que você tá aqui porque você gosta de assistir séries sobre crimes, então eu vou te recomendar hoje mais 5 séries de True Crime na Netflix para você aproveitar. Sejam bem-vindos ao Metrô Espacial, eu sou Yasser e vamos direto para essa lista. Para começar, eu quero recomendar uma série até recente da Netflix, que é Eu Sou Stalker, que é uma série, como o nome já diz, que apresenta stalkers, né? Mas não aquele cara que te segue em todas as redes sociais e é um pouco inconveniente. Os stalkers de verdade. Aquele cara que te segue na rua, aquele cara que vai no mercado com você, aquele cara que você vai numa festa e ele tá lá, aquele cara que te segue para todos os lados, todos os caminhos e fica observando a sua casa, sabe quando você sai, sabe quando você entra. É esse tipo de stalker, aquele cara que ele vai invadir propriedade pra estar perto, ele vai entrar na sua casa pra roubar um objeto, pra se sentir um pouco mais próximo de você, porque ele quer você na vida dele. E é bem creepy, né? E essa série, então, a cada episódio a gente acompanha um stalker, eles estão presos, obviamente, contando um pouco, então, da história, quem eles seguiam, por quê e o que eles fizeram, desde os crimes mais leves, como invasão, um roubo pequeno, como até chegar em casos mais graves, como assassinato. E como é uma série nova, são poucos episódios, só tem uma temporadinha, então é fácil de você acompanhar. Not still that crazy. A segunda série é Eu Sou um Assassino, que tem um nome um pouco parecido com o do primeiro e tem uma razão, são os mesmos produtores. Esses caras têm que inventar um nome mais criativo, né, cara? Mas a premissa da série é praticamente a mesma também. Só que em vez de você acompanhar um stalker, cada episódio você acompanha um assassino no corredor da morte nos Estados Unidos. Cada episódio a gente acompanha um assassino que vai contar, então, um pouco sobre a sua vítima, um pouco sobre os seus métodos, por que ele cometeu esse crime, as reflexões, se ele se arrependeu ou não, enfim, a gente acompanha um pouco esse assassino. Não é uma série talvez para te chocar com os assassinatos em si, mas justamente para a gente tentar ver este lado do assassino, né? Para entender um pouco a história e a mente por trás desses crimes. A série também tem uma pegada meio reflexiva, justamente questionando sobre a legitimidade da pena de morte, então fica esse questionamento no ar, justamente porque muitas sentenças, elas parecem distintas para crimes parecidos, sabe? E às vezes no mesmo estado. Então uma pessoa às vezes recebeu a pena de morte, a outra não. Uma conseguiu se safar e a outra não, cometendo às vezes os crimes parecidos. Então a série questiona essas penas tão pesadas quando você tem um sistema carcerário que não é tão efetivo, um sistema judiciário que não é tão efetivo, e você pode prender pessoas erradas ou você pode liberar outras pessoas com coisinhas técnicas. Então assim, eles questionam justamente você dar uma pena tão grave quando você comete tantos erros, né? Então fica esse questionamento no ar, além de, claro, nos apresentar um pouco dessas histórias desses assassinos. Já tá na terceira temporada, então essa aqui você já tem um pouco mais de série aí pra maratonar, já tá na Netflix também, é só assistir. A terceira série para recomendar é Máfia dos Tigres, e essa série é bem louca porque ela acompanha a história do Joe Exotic. Obviamente esse não é o nome verdadeiro dele, né? Ninguém chamaria João Exótico, é um nome artístico, mas tá valendo, né? Pra você ter uma ideia da loucura do cara. E por que ele era exótico? Porque ele comprava animais exóticos. Ele tinha um zoológico particular e ele comprava tigres, né? Por isso que é Máfia dos Tigres. Mas, enfim, ele comprava outros animais também. Mas o ponto é que ele tinha 1.200 animais selvagens. Olha que loucura, né? E aí, beleza, até aí ele comprava aparentemente legalmente esses animais para colocar no zoológico dele. Até que alguns jornalistas ali começaram a investigar um pouco e relatar casos de abuso com esses animais, começaram a investigar e tudo mais. Principalmente de uma repórter específica chamada Carol Baskins, deixa eu conferir isso aqui. Carol com E no final, Carol Baskin. É isso aí, tá na tela. Mas aí que a coisa ficou louca. Ele tinha recebido diversas acusações de abuso com os animais. Essa repórter começou, né, repórter assim, ativista, começou a pressionar muito as autoridades para investigar isso. Eis que o marido dela é assassinado. E aí, claro, obviamente desconfiaram do Joe Exotic e foram investigar. Então ele foi condenado sobre 17 acusações, dentre os abusos dos animais até ao mandante de um assassinato. Olha que loucura, cara. Inclusive, depois que a Netflix começou a fazer esse documentário, essa série documental, o nome dele voltou à mídia, né? Porque esse crime já aconteceu faz tempo. Ele decidiu pedir uma indenização de 94 milhões de dólares por usarem o nome dele e ainda pediu pro Donald Trump, que era o presidente na época, uma carta de perdão pelos seus crimes cometidos. Olha a cara de pau desse cara. Esta próxima aqui é daqueles que te deixam tristes e pé da vida ao mesmo tempo. Eu estou falando de Os Crimes da Nossa Mãe. Basicamente, a história dessa mulher, Lori Vallow, né, que era uma mulher normal. Ela já tinha passado por alguns casamentos, já tinha alguns filhos. Os filhos dela consideravam ela uma boa mãe, uma pessoa amorosa. Tava tudo bem até aí, até que ela se casou com um cara chamado Chad Daybell, que era um pastor extremista. Já começa a loucura aí. O que aconteceu é que este cara, ele fez uma lavagem cerebral tremenda nessa Lori, para fazer ela acreditar que a gente estava vivendo no apocalipse bíblico.
E a partir disso, né, a partir que ela casou com esse cara e ele começou a fazer isso com ela, praticamente ela se tornou outra pessoa. Os filhos dela falam que ela mudou muito, ela deixou de ser aquela pessoa amorosa, uma boa mãe, pra ser uma pessoa extremamente, extremista, assim como o marido dela, e ela agia estranhamente, ela fazia coisas estranhas, e justamente esse fanatismo com que eles agiam fez com que eles fossem investigados por uma série de crimes que os dois poderiam ter cometido, ou seja, ela cometeu crimes em nome dele depois da lavagem cerebral. Inclusive crimes assim, assassinatos, eles foram investigados por assassinar gente, olha que loucura. Enfim, e pessoas que eram inimigos desse pastor, inclusive eles acabaram matando a ex-mulher dele, pra você ver o quanto esse cara era louco. Então o documentário traz os filhos dela, alguns amigos próximos ali que contavam justamente esse antes e o depois, como é que ela mudou e como é que ela sofreu essa lavagem cerebral. São 3 episódios só, então praticamente é um filme, acho que dá um pouco mais de 2 horas. Se você quiser sentar e assistir os 3 de uma vez, você consegue e vale a pena porque é bem interessante. Belief really will take you to a different place. E pra fechar, eu quero falar da série Os Segredos da Família Greco, e presta atenção porque isso aqui parece um filme, mas isso aconteceu de verdade. Essa família Greco, né, os integrantes dela, eles formaram o que era conhecido como o clã Puccio, né? Eles eram conhecidos dessa forma. E eles eram tipo high society ali na Argentina nos anos 80, se eu não me engano. Eles tinham uma mansão e essa mansão servia como um bar, que eles serviam várias pessoas da high society também, então eles eram bem vistos, assim, bem famosos e tal. Inclusive, um dos filhos ali da família era um jogador de rugby famoso, ele jogava num time lá e era conhecido. Então, assim, eles não eram simplesmente uma família famosinha, uma família rica ou uma família qualquer. Eles tinham um certo status social, né? E nada disso impediu que eles cometessem crimes terríveis. Isso porque, fora ali na fachada do bar, o que eles faziam era a família toda eram envolvidas em um esquema de sequestro de pessoas da high society. Ou seja, meio que os filhos ali começavam a se enturmar e começavam a pegar informações dos colegas ali de onde eles estavam, eles passavam essas informações para a família, eles orquestravam esse sequestro e pediam resgate. Só que aí eles eram cruéis, porque o que eles faziam? Eles recebiam o dinheiro do resgate e eles matavam a vítima mesmo assim. Vê se isso não é coisa de uns do Eu tô brabo. Dos 3 anos que eles agiram, eles sequestraram 4 pessoas e somente a última vítima sobreviveu. Isso porque eles já estavam sendo investigados pela polícia e a polícia então invadiu a mansão onde eles estavam, né, mantendo essas pessoas em cativeiro e conseguiu então salvar essa última mulher ali que felizmente não teve o mesmo final trágico que os outros tiveram. Nesta casa não há segredos. Gostou das minhas recomendações? Já dá um like no vídeo, se inscreve para mais, deixa um comentário pedindo o que você quer ver aqui e, é claro, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!